Meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui nestes momentos em que nós vamos estar refletindo no Salmo 99. Hoje, o Salmo 99, desde o Salmo número 1, todos os dias estamos aqui para refletir, né? Cada dia um salmo. E este salmo é maravilhoso porque fala sobre a grandeza do reino de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração antes de iniciar nossa reflexão. Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos mais uma vez por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede, cheio de graça e de misericórdia, como diz a tua palavra, que todos os dias de manhã o Senhor nos dá a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade, porque o Senhor cuida de nós. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações e mentes para entender a tua vontade, o teu propósito sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos iniciar a nossa leitura. O verso 1, o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado. O que significa entronizado? Entronizado significa elevado, sublime, glorioso, exaltado, engrandecido entre os querubins. Comova-se a terra. Então, nós precisamos nos comover pela grandeza do Senhor. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Olha que maravilha! Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Isso ele mostrou a todos os povos naquela época, tendo um povinho, como se diz, o bichinho de Jacó, como diz a palavra do Senhor. Era um povo tão pequeno, fraco, mas o Senhor mostrou o seu poder através daquele povo, fazendo com que eles vencessem as batalhas, né? Não pela força que eles tinham, mas pelo poder de Deus. Por isso eles eram temidos, porque o povo das outras nações reconheciam o Deus grande e poderoso, que era o Deus de Israel. Louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade. O que significa equidade? Equidade significa julgamento justo. É o que nós não estamos tendo hoje em dia, né? Mas o nosso Deus, ele faz julgamento justo. Ele fez equidade, faz juízo e justiça em Jacó, seu servo, que ele muito amou. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Então aqui diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante, ou seja, abaixo dos seus pés, porque ele merece, porque ele é santo. Toda honra e toda glória deve ser dada a ele. E diz no verso 6, Moisés e Arão. Então, Moisés é aquele que guiava o povo de Israel no deserto, né? E Arão
era o seu irmão que o ajudava, era como a sua boca, né? Moisés falava e Arão também falava ao povo aquilo que Moisés tinha falado. Entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Vamos ver o segredo que estes homens tinham, né? Para serem respondidas as suas orações pelo Senhor. Então, aqui está citando Moisés, Arão, entre os sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome. Moisés, ele foi fiel ao Senhor. Arão, ao seu lado também. E Samuel, desde pequenininho, Deus o escolheu, o separou, né? E então ele era um escolhido de Deus. E eles obedeciam à voz do Senhor. Eles clamavam ao Senhor. Aquilo que eles pediam, eles clamavam, mais do que apenas pedir, eles clamavam, né, ao Senhor, e o Senhor os ouvia. Mas porque aquilo que o Senhor mandava eles fazerem, eles obedeciam. Hoje em dia, muitas vezes, até buscam ao Senhor e buscam os preceitos do Senhor, mas de repente Deus manda fazer algo de uma forma, mas aí o marido não concorda, ou a esposa não concorda, ou então a sogra não concorda, o sogro, o filho, a filha, o pai ou a mãe. As pessoas acabam obedecendo as pessoas ao invés de obedecer a Deus, onde suas orações não são respondidas, onde eles não alcançam aquilo que precisam alcançar de Deus. Mas quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, com amor, com humildade, nós clamamos ao Senhor algo e Deus fala ao nosso coração, Ele diz aquilo que nós precisamos fazer e nós não ouvimos as vozes laterais, né? Ou horizontais, como se diz. Nós ouvimos a voz de Deus, né? A voz vertical que vem de cima para baixo. Então, Ele nos ouve e Ele nos dá vitória. Tem até um louvor que diz que obedecer, se nós obedecermos a Deus, seremos abençoados por onde andarmos, né? E é verdade, a palavra do Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedecer é algo tão importante, é tão maravilhoso quando nós depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus e confiamos naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele coloca para nós fazermos. Ele nos dá vitória. Pode ser algo difícil, mas difícil para o ser humano, mas para Deus nada é impossível. E Ele nos abençoa e nos dá vitória. E não só a nós. O que eu tenho visto é o seguinte: quando Deus dá uma bênção para nós, Ele dá para outras pessoas também ao nosso redor. Então, é maravilhoso quando nós podemos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E no verso 7 diz: na coluna de nuvem lhes falava, Deus falava na coluna de nuvem, eles guardavam os seus testemunhos e estatutos que lhes dera. Então, é uma realidade, quando a pessoa ouve a voz de Deus e obedece. Esse guardavam aqui, que diz a palavra do Senhor, é que eles obedeciam, não só ouviam, mas obedeciam, né? Os mandamentos, os testemunhos, os estatutos
de Deus. E é assim que nós devemos fazer na nossa vida, né? Obedecer. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Então, nós precisamos, né? Aqui como diz, tu os escutastes, tu lhes perdoastes. Por que Deus perdoou os pecados deles? Porque eles se arrependeram dos seus pecados e pediram perdão. Porque senão Deus não iria perdoar alguém que não se arrepende dos seus pecados e não confessa, né, os seus pecados. Mas eles faziam isso, eles se arrependiam, pediam perdão dos seus pecados e Deus perdoava, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e Ele quer ser nosso amigo, assim como Abraão foi amigo de Deus, né? Moisés também, Samuel. Então, nós vemos na palavra de Deus que relatos de pessoas que foram amigos de Deus, e Deus quer se comunicar, Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser meu amigo, mas nós precisamos nos dedicar a Ele. Amém? E como Ele não aceita pecado, nós precisamos diariamente pedir perdão dos nossos pecados a Deus e nos arrepender realmente de tudo aquilo que nós fazemos e que não agrada ao nosso Senhor. E no verso 9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, todos os dias, nós temos que nos lembrar que nós cremos num Deus que é santo. E é assim Ele quer que nós também sejamos santos. Santo significa separado, separado do pecado. Então, vamos nos prostrar diante do nosso Deus. E neste momento eu quero fazer uma oração nesse sentido, para você e para mim, para que nós possamos, então, ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Senhor maravilhoso, obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra é viva porque quando cai nos nossos corações, nas nossas mentes, ela transforma vidas, transforma e faz com que nós possamos sentir aquilo que o pecado faz de mal na nossa vida. E assim nós podemos pedir perdão a Ti. Senhor, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus pecados. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos pecados dos meus ouvintes, dos meus internautas, do meu amigo, da minha amiga, que nesta hora, com sinceridade na Tua presença, Senhor, estão humildemente pedindo perdão a Ti dos seus pecados. Que venhamos ter um coração limpo diante de Ti e que possamos ter em mente sobre a obediência à Tua voz. Queremos obedecer a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nos fortaleça neste dia, eu te peço. E te agradecemos pelo alimento de hoje, o alimento da Tua palavra para as nossas almas, assim como nós nos alimentamos com alimento terreno. Nós nos alimentamos todos os dias através da Tua palavra, as nossas almas. Vivifica-nos, Senhor, e santifica-nos para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Deus abençoe a cada um, que Deus possa colocar, firmar em seu coração esta palavra, e amanhã, se Deus permitir,
estaremos aqui novamente com o glorioso Salmo 100, né? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a todos os que estiveram aqui conosco. Um abraço a todos, shalom, shalom.